Oi, Andressa. Peraí, só vou escrever seu nome aqui, ó. Ai, gente, eu tive que rir, Andressa. A Andressa tá a semana inteira aqui com a gente, não perdeu uma live. E ela foi a primeira a entrar e já conseguiu. Como é que você conseguiu entrar já comentando, mulher do céu? Que ninja. Já vou te chamar aí, me dá só um segundo pra eu. Adorei. Adorei. Só preciso deixar tudo certo aqui no computador. Vamos lá, gente, ó, deixa eu só contextualizar que eu tô rindo, porque sim, porque a vida é feliz, eu tô animada e empolgada. Hoje a gente tá aqui pra live do outro lado da transformação, é a última live do outro lado da transformação dessa semana. E para quem não sabe, o que significa a live do outro lado da transformação? É quando a gente fala com um aluno que teve uma super transformação ou que teve alguma transformação, mas enfim, a gente entrevista um aluno aqui, compartilha a história do aluno e mostra essa evolução. E hoje, essa semana inteira, eu falei com várias pessoas, eu falei com a Lu, eu falei com duas Lus, né? A Lucy, a Lu, eu falei com a Débora, eu falei, ai meu Deus, eu não posso esquecer ninguém. Falei com a Lu, com a outra Lu, com a Débora. Eu tô lembrando o rosto da pessoa, eu não tô lembrando o nome dela. Meu Deus, ela vai me matar. E agora a gente tá com a Andressa. Eu já vou chamar a Andressa, que ela deve estar ansiosíssima. Chamando a Andressa. E claro que eu tô com meu café aqui, né, meu povo? Eu já sentei bem. Bom dia! Bom dia! Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora. Ai, excelente, que animada. Fico feliz, fico bem feliz. Andressa, de onde você fala? Eu sou do Rio de Janeiro, capital. Ah, o sotaque não engana. Mas Esse chiado, né? não, mas olha só, tem uma pessoa que eu conheço, você tem um sotaque do Rio, que ao mesmo tempo ele é tão carinhoso quanto do mineiro. Que assim, o carioca ele tem um sotaque diferente, bem diferente do mineiro, mas tem alguns cariocas, eu não sei dizer se é região ou o que pode ser, que o sotaque é um pouquinho diferente do sotaque carioca. Ele é mais Tenho, fino. tem carioca mais pro interior do Rio, que é ali próximo de Minas, que fala mais assim. Só que eu morei muito tempo em Brasília. E aí Brasília tem um sotaque um pouquinho mais pro mineiro. É uma bagunça o sotaque aqui, É né? uma mistura, então. Eu conheço, quer ver? Teve uma vez que eu me apaixonei pela pessoa antes de conhecer ela, pela voz. É uma fotógrafa que ela também é aluna do treinamento, a Roberta Meirelles, ela é do Rio. E quando eu vi a voz dela, eu falei, cara, é um sotaque carioca, mas diferente. E tem essa mistura, assim. Legal, Eu massa. pego sotaque muito fácil. E aí, como eu já morei só em Fica uma Brasília, eu vou semana no Rio pegando. Grande do Sul, já tá falando tu. É, isso aí. Fica uma semana aqui no Paraná, tá falando leite. Nossa, legal. Andressa, obrigada, primeiramente, né? Obrigada pela sua disposição, por aceitar o nosso convite de participar aqui dessa live com a gente. Eu sei que rola ansiedade, que rola nervosismo, que não é fácil, mas mesmo assim, passar por tudo isso e vir aqui compartilhar é muito legal. Então, obrigada já de cara. E agora a gente vai começar fazendo o seguinte, ó, a galera do Rio Grande do Sul. Galera do Rio Grande do Sul já tá ali. Eu quero, antes de mais nada, que você me conte como é que foi para você chegar na fotografia, trabalhar com a fotografia. Conta essa história, assim, do que rolou até o momento em que a fotografia virou uma profissão na sua vida.
Eu digo que eu nasci fotógrafa amadora, no sentido da palavra mesmo, de amar fotografia. Eu era aquela que ia com a máquina analógica para a escola, fazia fotos da família em todo mundo. Eu lembro adolescente, a minha irmã engravidou, e aí eu com aquela Cybershot fiz ensaio dela, totalmente amador, mas foi a lembrança que ela teve daquele momento. E meu filho tá aqui do lado, doido para aparecer, fala oi. Oi! Oi, como que é o nome dele? É o Lucas. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Fala, tudo bem? tudo bem? Tudo bem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Que ela tá perguntando. É porque o som tá aqui, aí ele não tá ouvindo. Tudo isso? Fala pra ela, quantos anos você tem? Quatro. Quatro. Deixa eu também Você ouvir. quer ouvir também? Pronto. Eu tenho 4 anos. Você sabia que eu não tenho a quantidade de dedos suficiente para dizer qual a minha idade? Eu tenho que usar o do pé também, porque eu tenho muitos anos. Ela tem que usar o dedo do pé, filho. Então, os dedos do pé, da mão, os braços, orelha, pescoço, tudo. Fala um beijo. Beijo, tchau. Beijo, lindo. Então, ele tem 4 anos, né? E quando eu engravidei, eu comecei a consumir fotografia profissional. E porque até então eu só era do amador, e aí eu comecei a consumir fotografia profissional. E aí, fazendo os ensaios dele, eu queria fazer todo mês, tudo. Só que eu que levava produção, roupa, queria tal pose. Eu até agradeço muito a algumas fotógrafas que me atenderam pela paciência que elas tiveram comigo de fazer tudo do jeito que eu queria, né? E aí o meu marido virou pra mim e falou assim, Andressa, não dá mais, vou comprar uma câmera pra você e você começa a fazer foto dele. E aí foi quando eu entrei na fotografia profissional, porque comprou a câmera, aí eu comecei a fazer curso, comecei a estudar, preciso desse acessório, esse equipamento para fazer foto dele ainda. Até que em 2018, as minhas amigas queriam fotos dos filhos delas também, e elas acreditaram em mim antes de mim mesma. Eu não me via como fotógrafa. Eu tinha até uma certa vergonha de me apresentar como fotógrafa, porque eu achava assim, não, mas eu não sou fotógrafa, eu faço foto, eu não sou fotógrafa. Eu não me via dessa forma, sabe? E aí em 2018 foi quando eu comecei com a fotografia profissional, fazer cursos e tal. E eu me apaixonei pela Newborn, porque desde o ensaio dele, de newborn dele, e aí eu descobri que era o que eu queria, que era onde eu queria focar, conheci você, e aí foi tudo deslanchando. Quando foi isso? Que ano foi? Foi quando ele nasceu, há 4 anos mais ou menos? Ou foi antes Que disso? eu conheci a fotografia profissional, newborn, foi quando ele nasceu, há 4 anos. E que eu comecei a trabalhar foi em 2018. Faz pouco tempo. 2 anos e pouco, bem pouquinho. Tempo. Que legal. E aí, como que você, desde que você entrou nessa área, desde que você começou a conhecer, você já me conhecia, como é que você chegou em mim? Na verdade, na fotografia newborn, eu era apaixonada, mas eu tinha muito medo de fazer. Era muita responsabilidade pegar o bebê de outra pessoa. E aí uma amiga minha, Suelen, teve filho e falou, não, mas eu quero que você faça. Eu falei, mas eu não posso fazer. Ela, não, mas você vai fazer. O que você fizer tá ótimo. E aí eu fui pro YouTube ver como que eu ia fazer, né? Me preparar um pouquinho que fosse. Foi quando eu conheci você, pelo YouTube, me preparando pro ensaio dela. E comecei a assistir seus vídeos e tentar aprender. E aí ela já me indicou para uma amiga dela, para fazer as fotos da amiga dela. E foi indo. Que legal. E eu tenho uma pergunta aqui. Todo mundo aqui já sabe, né, que você faz parte do treinamento newborn. Eu queria saber o seguinte. Queria saber quais eram as maiores dificuldades que você tinha antes do treinamento, o que você sentia, mesmo que você não soubesse exatamente, né? Porque às vezes tem coisa que a gente sabe que precisa melhorar, mas não sabe onde. Só sente a necessidade. Então, se você sabe que você compartilha isso com a gente.
E como você se sentia quando tinha essas dificuldades antes? A minha maior dificuldade era a insegurança, porque eu sabia que eu não sabia nada. Então, eu sabia que eu precisava aprender a fazer aquilo. Então, quando eu ia mexer no bebê, eu transmitia toda a minha insegurança para o bebê. Eu não conseguia acalmar, consequentemente, eu não conseguia posicionar. Por mais que eu visse alguns vídeos ensinando como fazer, eu não conseguia fazer na prática. Minha mão chegava a tremer, sabe? E eu tinha essa insegurança muito grande. Então, E isso como me que você atrapalhava se... em todo o resto. Isso que eu ia perguntar, como é que você se sentia ao sentir essa insegurança? Como você se sentia, Andressa? Tipo, frustrada de não Muito conseguir? frustrada. Muito frustrada, muito, porque a gente vê o vídeo e acha que vai botar a mão na massa e vai conseguir fazer daquele jeito, né? Mas sem ter todo o conhecimento por trás daquilo, todo o contexto, não adianta só saber botar lá na pose, porque não fica, não ficava. Então eu me sentia muito frustrada, porque eu não conseguia acertar o ângulo. Primeiro que a pose não estava certa, eu não conseguia fazer o ângulo. E aí para entregar a foto, eu tinha muita vergonha, eu me sentia frustrada e envergonhada de falar assim, caraca, eu não consegui fazer. Embora a mãe gostasse, a mãe, sabe, mas eu não estava satisfeita com o que eu estava entregando e eu sou muito perfeccionista. Então, era uma frustração maior ainda de não conseguir fazer o que eu me propunha a fazer. Eu vi aqui, você entrou no treinamento em setembro do ano passado, não faz muito tempo, isso é recente. E num momento em que o mundo tá de cabeça para baixo, assim, tá um caos, tá tudo acontecendo, as coisas não fluindo como num ano normal. E eu queria saber, assim, como que você conheceu o treinamento Newborn? O que te fez dar um voto de confiança para ele entrar na turma? E também se antes você tinha algum obstáculo que podia determinar se você ia entrar ou não, seja ele financeiro, ou medo do online, ou alguma outra coisa que você pensa, será que eu vou, será que eu não vou, será que esse é o momento, será que não é? Bom, o que me impedia, né, de entrar de cabeça é porque a fotografia não é a minha profissão exclusiva. Eu sou servidora pública. Então, eu não tinha uma disponibilidade de tempo para me dedicar nem a estudo e eu achava que e se eu crescer e não der conta? Porque eu tenho que estar 8 horas por dia no meu trabalho. Então, eu tinha que fazer fotografia nos outros tempos, e se eu crescer a ponto de não dar conta disso, como que vai ser essa minha ansiedade? Me trazia mais insegurança. Então, a pandemia, na verdade, ela veio me ajudar nesse aspecto. Eu consegui ver esse lado positivo da pandemia, porque eu fiquei home office. Então, estando home office, eu tinha o meu estúdio é em casa, é na minha casa. Então eu tinha mais tempo no meu estúdio. Então eu consegui me dedicar mais para isso. E em relação ao curso, eu já queria fazer antes. Uma turma antes era para eu ter me inscrito. E aí eu pensei assim, não, eu não vou fazer nessa turma agora. Primeiro porque eu estava passando por umas questões pessoais, a minha avó estava adoentada no início do ano, no meio da pandemia, e minha avó estava com câncer terminal, a gente estava cuidando dela, enfim, não tinha nem muita cabeça para isso. Mas eu vou falar uma coisa, eu queria entrar na próxima turma por conta dos brindes. Eu falei, eu vou esperar para entrar, ser a primeira a me inscrever e ganhar o brinde. No final das contas, eu me inscrevi com 38 minutos de aberta inscrição e não consegui mais os brindes, porque foi muito rápido. A minha internet deu problema, o meu cartão não passou. Bom você ter falado isso, porque hoje, na live do 801, eu contei sobre isso, que os bônus dos primeiros acabaram em 38 minutos. Deve ter acabado em 37, 50 e alguma coisa, porque quem entrou em 38 já não conseguiu mais. Não conseguiu. E aí as pessoas às vezes pensam assim, não é possível. Sim, gente. E era, se eu não me engano, era para os 50 primeiros.
Eu não lembro se era 20 ou 50 primeiros, mas acabou muito rápido. Na turma anterior a essa, levou 2 horas para acabar. Nessa turma que você entrou, levou 38 minutos para acabar. 37 e 56, eu acho. Então, as pessoas... Não tem problema. Eu continuo falando... Você não tá me ouvindo? É o seu fone. Mas eu vou falar coisas que não tem problema ela não ouvir, tá, gente? Então, só para vocês que ouviram eu dizer isso antes, ó, é verdade. Ela não conseguiu. Tá me ouvindo agora? Gente, vocês não estão ouvindo ela porque ela não tá falando mesmo. Ela tá dizendo que ela não tá conseguindo me ouvir e o som dela também não tá saindo. Provavelmente o problema é no fone. Deixa eu falar aqui com ela. Tá, ó, ela caiu a conexão. Andressa, tira o fone. Se você estiver usando iPhone com o fone da Apple, que inclusive eu tenho, e às vezes eu deixo de usar porque ele dá umas bugadas feias. Então pode fazer sem fone mesmo, que dá certo, tá? Voltando com a Andressa. Meu áudio não tá chegando, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Te escuto. Você me Voltei, escuta? tá conseguindo? Eu tô te ouvindo. Ah, Tá, eu te tá ótimo. escuto. Só a conexão não tá tão boa. Tá dando umas congeladas na sua imagem e um pouco de delay na sua voz, mas acho que dá pra continuar aqui. Não se preocupa que tudo que eu falei antes eu tava é, reforçando o que você falou dos 38 minutos, mas tá tudo certo. E aí, eu até tava olhando aqui, eu vou compartilhar com o pessoal que tá aí. Eu separei umas fotos. E de novo, eu fiz que nem eu fiz ontem, antes de ontem, né? Eu tava olhando aqui, eu falei, deixa eu entrar no Instagram e dar uma olhada nas imagens, para ver se eu consigo detectar alguma mudança. Pode falar. Deixa eu só concluir o raciocínio. Eu Claro. não consegui pegar o brinde, né? E aí eu me arrependi muito, porque na verdade eu perdi tempo e de curso, né? Esperando por um brinde que depois eu poderia ter recuperado e no trabalho, depois que eu fiz o curso, recuperado com o trabalho muito mais brinde do que o que eu perdi. Então, assim, essa é uma parte que eu me arrependo de não ter entrado antes por uma bobeira. E aí eu fui e falei, fazer agora de qualquer jeito, porque vai fazer diferença para mim. E fez. Que massa. Sabe que eu tenho vários alunos que mandam, né, vídeos, depoimentos, que colocam, eu só me arrependo de não ter feito antes. Porque se eu soubesse, né, que... Porque às vezes a gente tem crenças, tem coisas, tem obstáculos que impedem, muitas vezes esses obstáculos são muito bobinhos. São obstáculos, você pode ali dar um chute pro lado e falar, sai daqui, porque, né? É como se você estivesse na frente do gol, sem goleiro, com uma bola, você vai lá e chuta pra fora, cara. Às vezes é isso que a gente faz. A gente sabe que tá ali, é só chutar reto, tá de boa. Mas enfim, deixa eu virar aqui minha câmera. Gente, a conexão da Andressa tá bem ruim, mas enquanto ela agiliza ali, ó, eu vou virar, tirar o filtro. E vamos lá, vamos junto aqui, ó. Tá, não tem problema. Enquanto isso, deixa eu só ajustar meu computador para facilitar. Eu peguei aqui uma foto, ó, de 25 de maio. Foi as últimas que eu consegui encontrar aqui antes. E eu peguei um koala aqui, ó, também. Vamos nessa. Esse koala foi dia 7 de setembro. Ela entrou no treinamento no dia 20 de setembro. Depois eu até vi, depois do treinamento, você ainda postou essa foto, que aqui tá da câmera, né? Mas eu peguei aqui pra ter a data. E aí, olha a diferença, gente, da posição. Ela já conseguia fazer a pose do koala. Olha ali, tá feito. Tá feito, tá? O pé tá onde tinha que tá tudo ok até. Considerando só a falta de ajuste fino. Mas olha a diferença da pose, da composição, do ângulo, do enquadramento.
da harmonia. Tem aqui também, né? Aqui, eu tenho outra aqui. Essa daqui foi agora, recente. Essa daqui também foi mais recente. Foi. E aí teve uma que me chamou muito... Teve uma que me chamou muita atenção. Essa é recente, eu sei que ela é uma derivação dessa pose. Mas é por quê? Por causa do ângulo. A gente fala muito desse ângulo e as pessoas têm muita dificuldade de fazer esse ângulo. Espaço negativo, espaço positivo, diagonal, bebê no cantinho, um corte que fique harmônico. E as pessoas têm muita dificuldade de fazer esse ângulo. A gente faz esse ângulo toda vez e mostra várias sequências dele. E essa foto tá incrível. Quando eu tava olhando seu Instagram, ela me chamou a atenção porque ela tá incrível no quesito... Aqui ela já está, né? Composição, enquadramento, ângulo, posicionamento, tá perfeita. Mas por que essa daqui me chama mais atenção? Porque é onde as pessoas mais têm dificuldade. E ela tá incrível. Tudo que você fez com ela, no seu enquadramento, no seu ângulo, a posição ali do bebê, porque daí você adicionou um bichinho ali, ó. Não tinha aqui, foi adicionado aqui. A organização aqui, então tem uma harmonia e isso me chama muita atenção. Primeiro que eu amo esse perfil e tudo, mas me chama muita atenção porque é onde as pessoas mais têm dificuldade. Então, assim, tá sensacional. Eu quero te parabenizar por essa imagem em si, porque para mim todo o conjunto da obra tá numa perfeição incrível e eu fico muito feliz de ver. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, eu separei só essas para a gente ter uma ideia. Ah, mas tem uma que a Dani me mandou aqui, que ela montou a mesma pose. Deixa eu achar aqui e aqui. Que eu acho até que a gente postou, não é... Deixa eu ver. Não é bem a mesma pose, mas tem uma outra ali, ó. Um antes e depois. Teria ficado melhor essa daqui se nessa época tivesse conseguido fazer o ângulo e enquadramento que tá aqui. Olha a diferença de composição aqui, ó. Não falo nem de composição de manta e headband. Não é nem isso. É a composição da fotografia mesmo. Olha a diferença. Porque aqui não tá errado. Você fez um ângulo que tá ok, tá na diagonal e tudo. Mas olha a diferença da riqueza dessa imagem para a riqueza dessa imagem, né? Isso tem... A edição... Isso eu percebi também, eu percebi muito essa questão da edição. Eu até vi que você começou a postar, eu acho, não vi em que momento foi, mas um antes e depois. Vi essa diferença no detalhe da edição. Detalhe que eu digo é detalhe mesmo. Olho, sobrancelha, pele. Percebi mais nitidez na imagem. Eu não sei necessariamente se você mudou alguma coisa de equipamento, mas se foi de edição, isso mudou. Então, já percebo mais nitidez na imagem por conta da edição. Mais detalhe na pele. O meu equipamento é câmera de entrada, kit e iluminação contínua. Perfeito. Ainda é. E isso serve para provar que não precisa de mais do que isso. Precisa da técnica, né? Você precisa saber usar o que você tem. Se você só comprasse outro equipamento, você ia continuar fotografando igual. Você precisava saber usar aquilo que você tem. Uma câmera de entrada com a lente do kit, com a luz contínua. Podia ser a luz natural, não importa. Saber usar o que tem é o que faz a diferença. Que evolução, hein? Que evolução. Tá sensacional. Inclusive, quando eu entrei no curso, eu estava muito na dúvida entre comprar um equipamento novo ou fazer o curso. Eu já cheguei até a comentar isso com você uma vez, numa live dessas. E aí, em alguma live sua, você mostrou como era possível fazer fotos tecnicamente incorretas, ruins, com uma full frame. Então, eu falei, bom, eu vou comprar full frame e vou continuar não sabendo posicionar, não sabendo o ângulo. E aí foi quando eu optei por fazer o curso e falei, não preciso trocar o meu equipamento agora. Não agora, porque isso deixou de ser uma necessidade. Isso deixou de ser, por exemplo, muitas vezes a gente acredita que o trabalho não tá bom porque não tem um equipamento melhor, entre aspas, né? Você fala, se eu trocar de equipamento, o meu trabalho melhora. Só que não. Na verdade, o equipamento,
ele não é o que faz o fotógrafo, é o olhar, é o entendimento, é o conhecimento, o posicionamento, a composição, tanto a composição com o ensaio em si, de acessórios, quanto a composição fotográfica. Isso eu acabei de mostrar. Inclusive, a foto que me chamou mais atenção nem é uma foto que aparece o bebê inteiro, é um corte. Porque eu sei da dificuldade que é chegar nesse corte, eu sei o quanto as pessoas desejam esse corte, ele é realmente incrível, incrível. Eu tenho aqui no meu estúdio, nos álbuns que eu tenho, até nos quadros que eu tenho aqui, eu tenho imagem desse corte, porque eu amo demais. Então, isso é muito legal. E legal você ter tocado nesse assunto do equipamento também, porque realmente o que faz a diferença o que faz a diferença é não o que você usa, mas como você usa. Isso faz total diferença. E aí, eu queria saber assim, ó, quando você entrou no treinamento, você teve alguma dificuldade? Você sentiu alguma dificuldade, seja lá na plataforma, de assistir às aulas, de tirar alguma dúvida? Alguma dificuldade nisso? Não, foi muito tranquilo acessar a plataforma, eu consegui baixar para ver offline. Eu me identifico muito com cursos online. Eu tenho essa facilidade com o estudo online. Então, para mim, assim, não sei se também foi um critério, mas foi muito bom para mim o online, até porque eu já tinha feito, quando eu comecei, né, o newborn, meu primeiro newborn dessa minha amiga, comecei a estudar online no YouTube, e aí eu falei, não, vou fazer um workshop presencial. E aí fiz um presencial e procurei por preço na época, né? Vou fazer um workshop e tal. Acho que foi válido, porque tudo é válido, tudo é aprendizado, mas no online, eu acho que eu teria me dado melhor, porque assim, ainda hoje eu vou fazer um ensaio newborn, eu revejo algumas aulas. O seu curso é muito completo, tem outros aspectos, como por exemplo, mídias sociais, né, o financeiro, o orçamento, tudo isso é uma coisa que eu uso planner. Então, porque assim, eu sei que eu não dou conta de fazer tudo de uma vez. Então, o planner me ajuda a estipular metas, cumprir aquelas metas, e aí eu vou de pouquinho em pouquinho, controlo minha ansiedade. E aí eu tô conseguindo, montei o meu site recentemente, que foi um grande avanço, montei um orçamento mais legal. Então, assim, isso de poder rever sempre e ter esse acesso mais aberto com você, de tirar as dúvidas lá no grupo. A gente bota uma dúvida, às vezes, antes de você responder, outros colegas já responderam. Hoje eu consigo ajudar um pouquinho outros colegas também. E, assim, para mim é muito legal isso de, sabe, caramba, eu que precisava de ajuda ontem, tô conseguindo ajudar alguém hoje, que legal. Então, assim, Isso é muito bonito, isso que você está falando, porque a gente fala muito da contribuição, né? E quando a gente contribui com outras pessoas, de uma certa forma a gente aprende, porque a gente está revendo uma coisa. Quando você fala, eu já tive essa dúvida e hoje eu posso responder, eu já tive esse medo e hoje eu posso contar a minha história sobre isso e como eu resolvi. Então, as pessoas, quando eu falo de senso de comunidade, quando eu falo que a gente tem uma família, é porque a gente vive experiências, a gente está num lugar onde as pessoas estão indo para o mesmo caminho. Algumas estão mais longe, mais na frente, outras mais atrás, cada um com a sua velocidade, porém no mesmo caminho, na mesma rota. Então, às vezes, quem está lá na frente e quem está aqui atrás vai passando por algum. Ai, tem um buraco aqui. Como é que você lá na frente desviou desse buraco, né? Então você pode vir aqui e falar: ó, nessa hora eu fiz X, Y, Z e consegui passar. Um pulou, o outro desviou. Então, como é que foi? Para cada um foi um processo diferente, mas existe a contribuição. Isso faz muita diferença. E eu queria saber aqui quais foram as maiores transformações que você sentiu que o treinamento newborn trouxe para você, para sua vida, para sua fotografia? a principal, o meu maior problema era a insegurança. Então, a principal transformação para mim foi a segurança que eu tenho hoje no que eu faço, de conseguir me enxergar profissionalmente como fotógrafa, de conseguir passar isso para as pessoas, né? E na hora do ensaio, isso para
faz toda a diferença, porque quando o bebê tá chorando, tá com alguma coisa que nenhuma mãe gosta de ver o seu bebê chorar. E é um bebê, ele vai chorar, ele não sabe se comunicar de outra forma. Então ele vai chorar. E eu consegui hoje ter a serenidade de saber o que está acontecendo, de ensinar para a mãe, explicar para a mãe o que está acontecendo e conseguir resolver aquilo. E depois, ainda ouvir dos pais assim: ah, eu quero levar você para minha casa. Ou, nossa, como que você consegue trocar a fralda dela? Sempre que eu troco, ela chora. E você trocou e ela não chorou. Ou, nossa, tá no berço, ela chora. Ela deita aí no seu puff e dorme lindamente. Então, assim, tudo isso, pra mim, ouvir essas coisinhas é tão bom, é um acalento tão gostoso no coração, sabe? Que eu fico, assim, realizada. Aquela frustração de antes se transformou em realização. E aí eu tenho mais amor e mais vontade de fazer o que eu faço cada dia mais. E olha que interessante, né? Você começou falando que a maior transformação foi a segurança que fez com você sentir, né? Se sentir mais segura, mais confiante. E aí, conforme você foi contando a história, ela te levou para o emocional. Eu ia perguntar como você se sente, né? Tipo, ok, foi a segurança. E como você se sente com isso? Você já levou pro emocional, contando como você se sente, que é uma realização, né? Quando a mãe fala, eu quero te levar para casa, isso realmente abraça a gente por dentro. É um abraço no sentido que você fala, poxa, você quer me levar para casa, tá tipo querendo me levar para a vida dela, é porque a experiência foi realmente transformadora para ela também, ver o conhecimento que a gente tem e a serenidade com qual a gente passa isso. Uma vez me deram um exemplo que foi assim: se você está num avião, está num voo, indo para qualquer lugar do universo, e aí de repente rola uma turbulência. Aí o comandante ele avisa e tal, né? Você fica já preparado para turbulência e rola uma turbulência. Você olha para quem? Você olha para a aeromoça, a comissária de bordo. Se ela estiver sentadinha, ok, plena, tá tudo bem, é normal. Agora, se ela se desesperar, o que que você vai pensar? Vou morrer? Vou cair? Se ela tá nervosa, cara, ela tá aqui todo dia, tá nervosa. Imagina eu, né? É a mesma coisa no ensaio newborn. A serenidade que a gente passa, por que que a gente conforta ou agita os pais? Por que que a culpa da ansiedade não é dos pais, é minha, enquanto fotógrafo? Porque eu tenho, se o pai tá ali, ele imagina, essa pessoa tá aqui todo dia com uma criança. Se ela tá desesperada, o que que eu devo sentir? Eu vou ficar pleno? Não, ela tá desesperada, tem alguma coisa errada, vai cair o braço, né? Então, passar essa confiança, essa serenidade, não é fácil. Parece fácil, mas não é. E hoje você sabe o quanto isso transforma, né? Isso transforma num ponto de você conseguir até enxergar o seu trabalho com profissionalismo. Sim. Que massa muito isso. bom. É o que você sempre... Conhecimento é poder, né? E aí o meu poder é a segurança, né? O poder que o conhecimento passou para mim foi a segurança. Porque antes eu não tinha segurança porque eu não tinha conhecimento. Eu não sabia o que realmente estava acontecendo e aí eu não sabia o que fazer. E agora, saber o que está acontecendo, saber o que fazer, nossa, é muito bom. E tem alguma coisa que você nunca imaginou que seria possível fazer ou se sentir e que depois do treinamento você conseguiu? Eu acho que é mais essa parte de lidar com os pais, sabe? Porque os pais ficam preocupados, ficam ansiosos e fazem perguntas que para mim é óbvio. Então, me aborrecia antes ter que explicar uma coisa que para mim é óbvio. Mas hoje eu consigo entender que para mim é óbvio porque eu trabalho com isso, eu lido com isso todo dia, para eles não é. Então, saber explicar isso, sabe, mais tranquilamente para eles, eu lido melhor com essas questões dos pais, porque a gente ouve, não é uma coisa muito, muito cultural, assim, tipo, o enroladinho, que o bebê ama, que é super
agradável para o bebê, que lembra o útero, ele dorme maravilhosamente bem. Mas quando a gente começa a enrolar, os pais veem ele na posição fetal e acham assim, ai, mas tadinho, tá todo encolhido, ele gosta tanto de se esticar. Eu gosto de ficar solto. Ou quando eu falo, não gosto de ficar sem roupa, né? Eu ouço às vezes, não gosto de ficar sem roupa. Daí eu pergunto qual é a temperatura que tá em casa quando você tira a roupa dele pra dar um banho, pra fazer qualquer coisa, né? Porque nem eu gosto de ficar sem roupa se não tiver agradável. Quando a gente vai tomar Frio, banho, é que você que tá aí no Rio é um pouco diferente, mas Curitiba que é mais frio. Quando eu vou tomar banho, ó, hoje tá 23 graus. Não tá tão frio, mas ó, eu tô de manguinha comprida e tô passando um pouco de frio. Se eu fosse tomar banho agora, quando eu saio do chuveiro, principalmente, porque daí até eu entrar eu tô toda arrepiada, mas eu vou entrar na aguinha quente, é conforto. Quando eu saio, até eu terminar de me secar, eu tô morrendo de frio. Porque do lado de fora ali tá friozinho. E olha que eu tô num banheiro com a porta fechada e o bafinho quente tá lá. Mas a hora que eu abro o box e vamos secar, tá frio. Imagina se tirar o bebê da aguinha quentinha e o ambiente tá 23 graus, 22 graus. Não é confortável. E às vezes os pais, mesmo, eles aquecem. Ah, mas eu aqueço o ambiente, mas aquece, mas não sabe qual a temperatura que tá. Aquecer, quando você liga um aquecedor no ambiente, não significa que o ambiente está quente. Eu ligo um ar-condicionado aqui, não significa que tá quente. Esses dias eu falei com uma pessoa que falou isso. Ah, eu colocava o bebê no puff, ele chorava. Eu trazia o bebê no colo, ele parava. Eu colocava no puff, chorava. Eu trazia, parava. Aí eu enrolei, ele ficou calminho. Mas eu acho que ele tava com frio, porque a mãe dele disse que ele tinha frio. Aí eu falei, ah, é? E quantos graus estava no estúdio? Eu não sei. Eu não tava com o ar ligado, mas é que eu não tenho aquecedor ainda. Eu falei, tá, não tem aquecedor, ok, vamos passar por essa fase. Mas tem um medidor de temperatura para saber quanto tava? Não tenho. Então, provavelmente ele tava passando frio mesmo. Colocava ele na manta no frio pelado, não vai gostar. Então, são partes do processo de conhecimento também que a gente traz, né? E além disso, Andressa, teve alguma mudança nos seus valores? Você fez alguma atualização? Mexeu naquela coisa do orçamento que a gente ensina? Houve isso também? Sim, Tá mudo. eu cheguei Agora a voltou. comentar. Melhorou? Eu cheguei a Aham. comentar até outra vez com você que eu comecei a mexer no orçamento e aí eu achei que não ia vender, né, se eu aumentasse o meu valor. Mas como estava em pandemia, eu achava que não ia vender de qualquer forma, porque ninguém ia querer fazer. Isso, né, aquelas crenças limitantes que vem na nossa cabeça. Aí eu falei assim, bom, entre não vender e não vender, eu vou botar no orçamento o valor que eu quero, que é justo pelo trabalho, e seja o que Deus quiser. E aí eu coloquei, meu pacote básico inicial era 300 e eu passei para 600. Quantas fotos E tinha aí nesse pacote inicial antes? 10 fotos. E continua 10 fotos. 10 fotos, só que agora você dobrou, tá 600. Isso? Isso. E qual é a média que você vendia por cliente antes? Não sei se você vai lembrar, né? Você tem essa ideia. E a média que você vende hoje? A gente está falando do pacote básico aqui, né? Sei que tem outros pacotes que tem um preço mais elevado, mas quanto mais ou menos o seu cliente gastava antes, quando ele ia fazer um ensaio, e quanto ele gasta hoje? Ele gastava só o valor do pacote básico, porque eu dava fotos. Foi aquilo que você explicou, né? Que a gente aprendeu. O padeiro, você vai na padaria, ele não dá um pão a mais, porque o pão tá lá. E aí eu aprendi isso, aprendi a valorizar, porque eu não valorizava, eu me enxergava como profissional, como fotógrafo, então nem eu valorizava o meu trabalho. E a partir do momento que eu comecei a me enxergar e me valorizar, que eu comecei a cobrar. Então, assim, antes eles gastavam só o valor do pacote básico. Só o valor do pacote. Hoje, E hoje? eles já compram fotos extras, muitas fotos extras. E eu até tenho que ver depois o levantamento para aumentar a quantidade de fotos do meu pacote, porque agora eu tenho segurança para fazer mais fotos boas durante o ensaio, por isso que eu fazia só 10 antes. E além disso, agora estão começando a comprar álbuns também. Então, assim, já comecei a vender álbum.
porque como eu tenho pouco tempo... Então, hoje, como tá mais ou menos a média de gasto por cliente dos últimos que você atendeu? Dos últimos que eu atendi, Somando acho que tudo tá... ali que eles compram. Eles não têm comprado o pacote básico, têm comprado um pacote intermediário. E aí, no pacote intermediário, mais fotos extras, o álbum tá saindo uns R$ 1.000, 1.000 e pouco. Tá, uma média de R$ 1.000, vou colocar aqui. Então, olha o salto. De 300, venda média, porque seu cliente não comprava outra coisa que você não vendia, não comprava mais fotos porque você dava, porque você não se valorizava. Aí a maior transformação que você teve foi na segurança, na confiança e em se sentir profissional mesmo e valorizar o seu trabalho. Isso reverberou onde? Reverberou no seu faturamento, que hoje você fatura 3 vezes mais, em média, né? Pode ser que tenha uma variação aí para mais ainda. 3 vezes mais você ganha por ensaio newborn. Você conseguiu fazer o seu posicionamento perfeito, você conseguiu atingir a perfeição no seu posicionamento, na sua fotografia, ângulos, enquadramento, a gente acabou de mostrar antes e depois ali, impecável. Então, isso reverberou lá na comunicação com o cliente, em como você se sente em relação a isso. Aí você conseguiu trazer isso para o posicionamento, você conseguiu trazer isso para a fotografia, você conseguiu fazer isso para o seu faturamento. Então, você conseguiu aqui triplicar o seu faturamento lá na base. O que é a base que eu estou falando? A base é a maior transformação que você tem para você é uma transformação da segurança. Mas além disso, Dani, se você tiver aí, manda mensagem pro Aleto do Seguro. É ele que tá me ligando, ele vai me ligar mais vezes que eu sei. Então já mando mensagem para ele. Então, assim, além da segurança, da tua transformação da segurança, que foi o que você mais sentiu, a gente vê que tem outras transformações aqui, na valorização, numa série de outros fatores. E isso é muito importante, né? Porque às vezes é uma coisa que eu falo, a mudança, quando ela começa a acontecer na nossa vida, ela sempre é da noite pro dia. A mudança é da noite pro dia. O resultado é que não. O resultado, ele leva um tempo. Mas a mudança é o quê? Mudança é o ato de mudar. Então, no momento em que você decidiu, não vou mais esperar, vou entrar para o treinamento, ali ocorreu uma mudança. Foi o primeiro passo. Então, o primeiro passo é a mudança, é a decisão de mudar. Então, ali você criou o movimento da mudança, o ciclo da mudança. E faz pouco tempo, foi setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Não tem 4 meses que você está assistindo às aulas, que você está podendo rever, que você já está fazendo ensaio completamente diferente. Então, é uma transformação incrível isso. É muito, é muito legal e eu quero dizer que como mentora que eu estou muito orgulhosa de poder acompanhar essa evolução também. E aí eu queria, Andressa, que você pudesse... Eu queria que você pudesse dizer para a galera que está assim, sem saber, todo mundo já está sabendo que a gente vai abrir a turma do treinamento Newborn, a primeira turma desse ano, agora na segunda-feira. E essas pessoas estão indecisas no sentido, será que dá certo? Será que vai funcionar para mim? A gente tem trazido alguns alunos aqui diferentes, cada um com uma história diferente, com problemas diferentes, com desafios diferentes, para mostrar que as pessoas diferentes conseguem ter o mesmo resultado. Da mesma forma que a gente sempre fala, não é simples, não é só se matricular, comprar, investir. Você precisa assistir, você precisa pôr em prática, você precisa ouvir o que eu tenho para dizer, pelo menos, né? Me colocar em dúvida, me questionar. Será que funciona? Aí você vai lá e põe em prática. Pô, funciona mesmo. Né? A gente tem que fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm medo do momento, têm medo de não ter tempo, têm medo de acreditar que, sei lá, não vai dar certo, como é que eu vou me valorizar, como é que eu consigo. Eu queria saber se você tem algum conselho para dar para essas pessoas. Olha, pela minha experiência, o conselho que eu tenho é não perca tempo. E começa a fazer. Porque o resto vai acontecendo. Se você realmente está disposto, né, a se dedicar, o resto vai acontecendo.
eu perdi uma turma de tempo, né? Esperando a próxima turma. E foi um tempo que hoje eu já poderia estar muito na frente. Porque, como eu te falei, eu sigo o meu planejamento. Eu não dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu respeito os meus limites, o meu tempo e vou fazendo uma coisa de cada vez. Então, assim, se eu tivesse começado antes, eu já estaria nesse uma coisa de cada vez muito na frente. E então é isso. Não perde tempo e vai. Você, na dúvida, se você tá na dúvida, você só vai ter certeza se você fizer. Então, faz. Porque depois você vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena ter feito. E não se arrepender de não ter feito antes, como eu. Tem duas coisas que acontecem. Deixa eu só responder uma pergunta aqui. A Su tá perguntando aqui, você tem algum aluno que começou com a fotografia newborn indo na casa do cliente? Sim, eu inclusive sou essa pessoa. Comecei, fiquei um ano na casa do cliente e tenho vários mesmo. A maioria, inclusive, nem tem estúdio, só para você ter ideia. Então, inclusive a gente tem um módulo do Pedrinho, que é uma sessão newborn, na casa do Pedrinho. A gente foi na casa dele, ensinou como fazer a mala, viajou, montou tudo lá na casa dele, fez um ensaio lá para mostrar, tanto para quem não tem estúdio, como dá para fazer, a mesma coisa de um estúdio na casa do cliente, quanto para quem tem estúdio, que quer ter mais uma opção, né? Às vezes a pessoa tem estúdio e também atende na casa do cliente. Cara, uma vez eu ouvi. Tem duas coisas que eu quero compartilhar baseado ali no que você falou. Uma vez eu postei no Face a seguinte mensagem, frase, né? Fiz um post lá. Eu falei assim, gente, eu queria ser muito viciada em exercício. Alguém tem alguma dica? Isso foi antes de eu fazer dieta, antes de eu emagrecer. Hoje eu levo uma vida mais saudável, com uma rotina que tem exercícios, mas naquela época não. E eu olhava as pessoas fits e saudáveis e fazendo exercício, e eu falava, isso é lindo, chegava a ser poético para mim isso, sabe? Romântico até. Eu sonhava com isso, mas eu não tinha força para ela fazer. Eu queria ser aquela pessoa, mas eu não conseguia ser aquela pessoa. Eu olhava e falava assim, que preguiça. Né? Daí eu olhava a pessoa sarada, a pessoa com a pele bonita, e eu queria tudo aquilo que ela tinha, mas eu não queria fazer nada daquilo que ela fazia. E aí, quando eu postei isso, né, várias pessoas me deram várias dicas e não sei o quê. E teve uma pessoa que me chamou a atenção, que a única coisa que ela escreveu no comentário foi: comece. E na hora eu pensei, filha da puta. Né? Tipo, a única coisa. Ó, a pergunta foi: eu queria ser viciada em exercício. Alguém tem alguma dica? A pessoa escreveu: comece. E eu falei, cara, faz todo sentido. Como que um viciado vicia em alguma coisa? Ele tem que usar. A primeira vez. Exato, ele não dá para ser viciado sem usar a primeira vez, ou sem fazer a primeira vez, ou sem ter, no caso do exercício, você não se vicia na primeira vez. No caso de um aprendizado, você não muda a sua vida na primeira vez. Às vezes você precisa assistir um filme mais de uma vez para entender. E às vezes você nem precisa assistir mais de uma vez para entender, mas quando assiste a segunda vez, você aprende coisas novas. E por quê? Não é pela distração, é pelo nível de conhecimento daquela história. É pelo nível de conhecimento. Hoje, por exemplo, hoje, se você, Andressa, fosse fazer um curso presencial, depois de ter visto já, vem aqui no estúdio, faz comigo mesmo um curso presencial. Eu tenho certeza que você teria um nível de consciência muito maior para estar preparada para um presencial. Sim. E aí faria diferença essa experiência na sua vida. Mas antes de estar preparada, não faz. Quando você assiste de novo o treinamento, assiste um vídeo, aí você vai fazer um ensaio, você vai assistir às vezes de novo o mesmo vídeo e você vê algo diferente ali. Não é porque você não enxergou antes. Você não enxergou antes por quê? Porque você é tonga? Não! Porque o nível mudou. Agora você tem uma percepção diferente. Então, quando você assiste de novo, você enxerga de outra forma. Por isso que dá para aprender várias vezes com a mesma coisa. Quando a gente assiste mais e mais vezes. Isso é muito legal. Mas tem que fazer. E é isso. Tem que entrar e tem que fazer. E vale a pena. Se um monte de gente tá falando que vale a pena, vale a pena pelo menos dar um voto. Tem uma outra coisa que é
A Bia comentou que ter coragem de não errar. Na verdade, Bia, é ter coragem para errar mesmo. É bem o oposto, né? Coragem para não errar todo mundo tem, mas o que as pessoas não têm muitas vezes, as pessoas têm medo de errar. Por medo de errar, elas nem tentam. E nem fazem ideia da quantidade da transformação que aquilo podia trazer na vida dela. Mas eu aprendi que ou você acerta ou você aprende. A gente nunca erra no fim das tantas. O erro é um aprendizado. Eu sou muito perfeccionista. E aí isso era uma coisa que me dificultava muito, porque eu achava que se eu não tinha o equipamento completo, se eu não tinha, sabe, toda a estrutura que eu precisava, eu não tinha como começar. E aí eu ficava esperando ter condições perfeitas para começar. E aí isso me atrasou, porque nunca você vai ter condições perfeitas. Hoje eu ainda não tenho as condições perfeitas dentro do meu ideal. Mas eu já consigo olhar para trás e ver o tanto que eu melhorei. Mas eu só cheguei aqui hoje nessa melhora porque eu comecei lá atrás com as ideias não perfeitas. É como eu já cheguei até a comentar uma vez, eu comecei com aquela manta microfibra para forrar. Não tinha manta, eu forrava com a de microfibra. Então, dava reflexo na foto, não esticava direito, não era legal, mas era o que eu tinha para começar. Então, e eu precisava começar. A prática leva à perfeição. Então, eu comecei praticando com o que eu tinha. Então, assim, foi isso. Eu comecei errado, mas um errado controlado. Aprendendo. Exatamente. Eu fui ver no YouTube, o puff não, o suporte, como fazer de PVC. E aí eu gastei uma graninha para fazer o de PVC. E aí depois eu tive condição e comprei o de verdade. Eu falei, caraca, se eu tivesse tentado um pouquinho mais e comprado o puff de verdade, eu não teria perdido dinheiro com o puff de PVC, porque não funcionou. Não, então, assim, não faz diferença, né? Olha só, Gilson, ele falou aqui, verdade mesmo, dentro do estúdio da Bel a gente fica preocupado em ter tantos acessórios. Eu comecei sem nada. Hoje eu tô aqui, é um processo, é o meu terceiro estúdio. Eu comecei morando numa casinha do lado de um barraco, barraco do lado da favela. Eu atendia os clientes em casa, porque não dava para atender na minha casa. E eu passei um ano, assim, perrengue total, de chover dentro de casa, de ser ruim, de ter que colocar saco em cima das coisas para não perder nada no processo. E ao longo do período, depois eu tive o primeiro estúdio, não foi dos melhores, eu improvisava muita coisa. O que a gente ensina hoje, quando eu mostro os acessórios, eu sempre falo, não adianta ter tudo isso se não vai saber usar. Você pode ter só um, se souber usar e tirar o melhor dele. Você não precisa ter uma câmera full frame. Eu comecei com uma câmera crop, mas quando eu entrei na fotografia newborn, porque eu já trabalhava com fotografia antes. Quando eu entrei na fotografia newborn, eu já tinha uma full frame. Mas se eu mostrar minhas fotos lá que eu fiz com uma full frame, se eu disser que foram feitas do celular, vocês vão acreditar, porque eu não tinha técnica. Então, e aí, no ano retrasado, eu fiz um ensaio com uma câmera crop. E é surreal a diferença no sentido de que eu, com uma câmera crop e com o meu conhecimento, consigo fazer um ensaio incrível. Eu, com uma câmera full frame, sem conhecimento, podia ter feito com o celular, dava na mesma. Então, é mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Mas obrigada, Andressa, por tudo aqui, por compartilhar a sua história, por contar tudo isso, as suas escolhas, como você chegou até aqui, por compartilhar a sua evolução de forma tão aberta e tão simples, né? E isso faz muita diferença, principalmente para a galera que está começando. Às vezes a gente acredita que tem que ter um momento certo e, na verdade, gente, momento certo na hora certa existe? Não exatamente. Quando as pessoas falam que você está no lugar certo na hora certa, na verdade é quando você está disposto e tem uma oportunidade na sua frente e você agarra. Isso é estar no momento certo na hora certa. Mas agora, o momento perfeito para iniciar qualquer coisa não tem. A gente sempre vai arrumar uma desculpa.
Então, a pergunta que eu faço é: o que é prioridade na sua vida? Se você quer mudar a sua vida, se você quer transformar, se você está com problema de dinheiro hoje, é porque é exatamente a solução que você precisa. Meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar o curso. É justamente por você não ter dinheiro que você precisa, porque ele vai te ajudar a trazer dinheiro. Então, eu não consigo posicionar o bebê, eu tô começando. É justamente por essa razão que você precisa, ele vai te ajudar a trazer isso. Eu levo muito tempo, meu Deus, eu não vou ter tempo para assistir, justamente. Ele vai te ajudar a reduzir tempo, você vai ter mais tempo até para poder assistir o curso. Então, o problema é a solução. Você só precisa começar. Só precisa começar. Então, mais uma vez, Andressa, obrigada por aceitar o convite, por compartilhar a sua história. É um prazer, uma honra estar aqui comigo. Antes de eu entrar no curso, eu assisti uma live sua que você estimulou a gente a sonhar onde a gente queria estar. E esse encontro faz parte do sonho que eu sonhei naquela live lá atrás. E é o sonho se concretizando, se realizando. Então, assim, eu ainda tenho sonhos muito maiores, muito mais bonitos à frente, mas estar realizando parte deles é muito gratificante. Eu te agradeço demais por isso, por ter me feito sonhar e por estar me ajudando a realizar o sonho. Que incrível! Você me deixou sem palavras até agora, porque é difícil me deixar sem palavras, hein? É muito difícil. Eu sempre arrumo o que falar, mas quando a gente se imagina em algum lugar ou em alguma esfera, em alguma coisa, quando eu falo para as pessoas que a gente tem que ousar sonhar, porque quanto mais a gente sonha, mais a gente pensa naquilo que a gente quer e mais acredita que aquilo vai virar realidade, o universo, ele conspira. Mas por que ele conspira? Né? As pessoas não sabem por que ele não conspira sem você querer que aquilo aconteça, né? Não é simplesmente assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Ok, eu tô pensando isso, o universo vai conspirar para eu ganhar. Não se eu não jogar. Então, se eu quero ganhar, mesmo com a ajuda do universo, eu preciso pelo menos ir até uma casa lotérica ou agora pela internet, né? E jogar, pelo menos. No mínimo, eu preciso fazer isso. E quando a gente ousa sonhar, existe a comprovação de que o mundo é um emaranhado quântico, que a gente está todo amarrado de alguma forma, está todo mundo amarrado, como se a gente tivesse um fiozinho e que de alguma forma esse fio me conecta a você. E nesse momento, quando a gente imagina que quer alguma coisa, essa coisa ela existe no universo. Você não está inventando a roda. Você quer uma roda, mas ela já existe, você não está inventando ela. Então você começa a reverberar aquilo e imaginar o que eu posso fazer para conseguir chegar ali. Né? O que eu posso fazer? Então, quando você mentaliza isso, está imaginando lá o que eu quero, né? Qual é a sua prioridade? O que você deseja para esse ano? Tem que fazer isso a curto, médio, longo prazo? Como você gostaria de se ver daqui 1, 2, 3, 4 meses? É o seu caso, a gente está vendo uma diferença de 4 meses. Por isso que é tão forte para você imaginar que porque eu não comecei antes, né? Se eu tivesse começando antes, eu estaria talvez mais à frente. Mas tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas hoje você consegue ter essa percepção. E aqui junto a gente sonha, a gente realiza, a gente conquista, e é muito gratificante para mim poder fazer parte do sonho, entende? É muito além daquilo, é o que eu falo que é missão, porque não tem valor que pague isso. Não tem como eu mensurar. Como é que eu mensuro com você? Como é que eu falo para você? Esse sonho, ele custava o valor que você pagou no treinamento, entende? Não dá para mensurar o valor do sonho realizado. Não tem como. Então, isso para mim é uma lição. Faz parte da minha missão, faz parte do meu propósito. E você ter me falado isso só me fez acreditar ainda mais que eu tô no caminho certo, caminho da transformação. Obrigada, de verdade, por isso. Obrigada. Eu vou me despedir de você porque eu tô engasgando já, senão eu vou começar a ficar meio Tá bom. muito emocional aqui. Obrigada mais uma vez, depois a gente continua se falando, tá bom? Um beijo grande. Tchau. Ah,
Eu já falei que na vida existem poucas coisas que me deixam sem palavras. E sabe o que é mais engraçado? Quando a voz cala, o corpo fala, né? E isso serve para todas as coisas na vida, inclusive para quando a gente está emocionado. A gente está num momento da vida, do mundo, do universo, em que a gente precisou aprender a falar com os olhos. Mais do que antes, né? Porque tem horas que você conversa com uma pessoa e que você percebe que o que a boca tá jogando ali para fora não é o mesmo que o olho tá falando e que o coração tá sentindo. A gente consegue perceber, a gente consegue enxergar a verdade das pessoas. Não é difícil de fazer isso, você não precisa ser nada sobrenatural para ver isso. Então, quando eu escuto isso, assim, não tô falando só de aluno, não, mas quando eu escuto, às vezes, pessoas, é muito mais de aluno pela proximidade, pela conexão que a gente tem, mas eu recebo mensagem de outras pessoas que, através de um vídeo que viu no YouTube, ou através de alguma coisa que eu tenha falado em alguma das lives, alguns dos vídeos, tudo isso, gente, ao longo desses anos, me motivou a estar aqui todo dia com vocês. Porque um dia lá atrás, eu precisei e eu não tinha essa pessoa. E eu não tô nem falando da fotografia. Essas palavras de incentivo que às vezes as pessoas banalizam, que falam, eu fico lá e parece uma sessão de autoajuda. Tá tudo bem, ninguém é obrigado a ouvir. Você não precisa, mas provavelmente se você tá aqui e tá ouvindo, é porque o universo te colocou aqui, não é à toa. O universo te colocou aqui. E lá atrás eu passei por várias coisas que eu não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém nem para ouvir uma palavra de conforto, nem para me sentir abraçada. E no momento em que o mundo não estava virtual, eu estava no momento presente, eu estava com pessoas próximas que não davam a mínima. Isso fez muita diferença na minha vida. E por essa razão eu quis compartilhar tantas coisas, porque eu pensava, isso fez tanta diferença. E várias pessoas que eu encontrei no caminho, não estou falando que todo mundo foi assim, mas várias pessoas que eu encontrei no meu caminho foram tão excepcionais assim, que eu pensava, por que essa pessoa está me ajudando, né? Eu não tenho nada para oferecer em troca. Por que será que ela está me ajudando? Por que ela me escolheu para isso, né? Eu morei com uma família quando eu tinha 19 anos que me acolheu como eles me acolheram como membro da família, uma família que não era minha. Eu fiquei 5 anos morando com essa família e eles me acolheram de uma forma que eu nunca imaginei que eu pudesse ser acolhida naquele momento por alguém. Então, ao longo de todos esses anos e quando eu encontrei a fotografia me transformou como profissional e como pessoa. Eu pensei, o que através da fotografia eu posso fazer para transformar a vida de outras pessoas? Porque a fotografia me trouxe tudo o que eu precisava, tudo o que eu sonhava. Eu ainda tenho muitos sonhos para realizar. E a fotografia, eu sei que ela vai me trazer isso. E quanto mais eu entrego, mais eu recebo em todas as formas de carinho e amor. Então, quando a Andressa vem e fala para mim, um dia você me fez pensar num sonho e eu sonhei estar exatamente aqui onde eu tô agora, então você me fez sonhar e me fez realizar. Isso para mim é foda. É foda, sim, porque eu já tive, como eu falei, essas pessoas que, tanto por não ajudar quanto por ajudar, pessoas da família, de fora da família, pessoas que eu não imaginava e que eu pensava, eu quero um dia poder retribuir isso de alguma forma, eu quero um dia poder passar adiante tudo isso que eu recebi sem poder dar nada em troca, sabe? E eu recebo isso, eu recebo sim. Mesmo quando eu não espero, eu recebo tudo o que eu dou de alguma forma. Então, eu quero agradecer vocês por isso, por todo o carinho, por toda a transformação que vocês me deixam saber, sabe? É gostoso saber que de alguma forma isso está valendo a pena, que de alguma forma eu estou ajudando. E isso tem me mantido em pé, isso tem me mantido feliz cada vez mais para estar aqui com vocês sempre, tá bom? Então eu vou finalizar aqui dessa forma, com toda essa emoção, com aquele 1% que a gente falou essa semana também.
porque por muito tempo parecia que a vida só estava me dando 1% de chance de dar certo, eu me agarrei a isso e tô aqui. E não esqueçam que a gente tem um encontro hoje, às 19 horas, na nossa terceira aula do treinamento Newborn, olha, do workshop. E eu quero muito de coração ter vocês lá junto comigo, tá? Posso contar com a presença de vocês? Eu quero muito, muito continuar com essa energia, continuar com essa coisa toda. A gente vai se abraçar virtualmente, vai sentir esse calor humano. E aí a gente se encontra então hoje às 19 horas na nossa terceira aula, tá bom? Meus amores, obrigada por tudo mais uma vez. Vocês são sensacionais. Sensacionais. Eu vejo vocês mais tarde. Um beijo grande e até mais.